E vamos com a situação caótica que passa o Flamengo nesse momento de tanta turbulência no clube. Vamos passar algumas atualizações aí, vamos bater o papo aí também sobre De La Cruz, tem informação relevante aí sobre a renovação do De La Cruz, sobre a vinda do De La Cruz, não renovação. Vamos falar sobre o Marinho, vamos falar sobre Davi Luiz e várias outras notícias do Flamengo. Então acompanhe esse vídeo até o final, se inscreva no canal, meu querido, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amasse o seu like, porque o seu like é muito importante para o nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e vamos lá, meus amigos. A primeira informação que a gente vai debater aqui é uma informação é importante que você assista até o final para você ficar por dentro. É uma informação do Renan Moura, do Fute Globo CBN, e ele informa que a ausência do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se tornou algo natural no Ninho do Urubu. Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do clube, que deveria estar à frente do futebol, divide o futebol do Flamengo com as obrigações na Câmara dos Vereadores. Bruno Spindel nunca foi visto como resolver momentos de crise. Juan, Fabinho e Noval ocupam cargo de execução e não comando, ou seja, meus amigos, o Flamengo está largado às traças. É claro, eu não acho que o presidente do Flamengo ele tem que ir todos os dias no CT Ninho do Urubu. Ele tem delegações para isso, ele tem Marcos Braz para isso, mas o cara tá dividido com carreira política, aí vai em casamento de deputado, realmente fica bem complicado. Agora, em momentos de crise, em momentos complicados como o Flamengo vive hoje, a figura do presidente, que é o chefe maior, que foi eleito pelo sócio do clube, ela se faz, como é que eu posso dizer? Ela se faz necessária. E amanhã, quer dizer, hoje, eu acho, hoje, amanhã e até o jogo contra o Fluminense, o presidente do clube tinha que estar dentro do CT Ninho do Urubu para fiscalizar e cobrar as obrigações dos jogadores. Mas vamos lá. Bom, a possibilidade do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, assumir o cargo de deputado por ser um dos suplentes lá do PL, que é o partido que ele concorreu ao cargo de deputado federal, não venceu, no entanto está na lista de suplentes, no lugar da Cristonieto, né, que vai ter licença, ele pode ser o suplente. No entanto, segundo a Beli Costa, o dirigente não quer e nem pretende assumir a posição, já que a decisão o tiraria do Flamengo. Além disso, o Braz sabe que não sairá do cargo por ordem do Landim. Eu já falei isso aqui diversas vezes, o Flamengo vive um governo de coalizão, o Marcos Braz é aliado do Landim, é o escudo do Landim. O Marcos Braz, ele era de outra chapa, se uniu ao Landim para ele conseguir se eleger, então a chance disso acontecer é praticamente zero, tá? Gente, vamos lá. Ontem, por volta do período da noite, em meio a tantas e tantas notícias ruins, o Marcos Braz foi visto no Casa Shopping, tomando um cafezinho com outras duas pessoas. Vou até tentar mostrar a imagem aqui para vocês, deixa eu só aumentar o brilho. Tá aqui, ó, o Marcos Braz presente, tá? No Casa Shopping, que se localiza, se não me engano, na Barra da Tijuca, tomando ali um cafezinho como se nada tivesse acontecendo no Flamengo. É evidente, pode ser uma reunião dele com o empresário de jogador e coisa e tal, como pode ser também alguma reunião dele de questões políticas. Afinal de contas, ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. E aí, no futebol, nós temos o Marcos Braz, que é o VP de futebol, o diretor de futebol, que é o Bruno Spindel, o gerente de futebol, que é o Fabinho, o gerente técnico, que é o ex-zagueiro Juan, e o gerente de transição, Carlos Noval. Ou seja, 3 gerentes e um diretor. Cadê essa galera toda em meio a esse momento de turbulência, em meio a esse momento de crise no Flamengo? Cadê esse pessoal? Sumiu. Desapareceram agora. Também não acho que a gente deva ficar aqui cobrando Fabinho e Juan
quando o Marcos Braz vai para um casamento, o Flamengo tomando sufoco do Cruzeiro dentro do Maracanã. Bom, o Mauro César Pereira traz uma notícia de que o atleta Bruno Henrique está inseguro nas partidas em que jogou após a sua lesão. O atleta está recuperando a velocidade, mas parte mental e insegurança ainda afeta o jogador nessa volta aos gramados, por isso que tem essa situação dele estar jogando um jogo, fica 3 partidas sem jogar, o atleta ainda está recuperando a confiança também mental, né? O cara teve uma lesão seríssima no joelho, então realmente o psicológico ele afeta demais o atleta, afeta demais o jogador e por isso que ele tá sendo poupado, vira e mexe, o Bruno Henrique fica de fora das partidas, tá? Gente, bom, o Vene Casagrande, além do Globoesporte.com, trouxeram outras faces dessa crise no Flamengo e uma delas é a falta de comando da diretoria, tá? Os jogadores, eles enxergam que a diretoria do Flamengo não tem comando, eles enxergam que a diretoria do Flamengo é paternalista, ou seja, uma diretoria que passa a mão na cabeça dos atletas, sobretudo alguns atletas enxergam que alguns jogadores têm privilégios, tá? Como é o caso do Gabigol, a gente vai comentar isso mais à frente, tem essa notícia aqui também sobre isso, então continue aí no vídeo para você ficar por dentro. Bom, lembra do episódio do Felipe Luiz, que ele deu a tal declaração de que o problema da equipe não é físico e sim técnico e tático, sendo que na entrevista coletiva o Sampaoli havia dito que um dos grandes problemas do Flamengo era físico? Pois é, o Sampaoli ficou revoltado, tá? Ele ficou irado com essa entrevista do Felipe Luiz. O Felipe Luiz chegou a telefonar para o coordenador de futebol do Flamengo, que é o Gabriel Andreatta, que veio junto do Sampaoli, tá? Ele chegou a ligar pro Gabriel e explicou que não falou por mal, que não teve a intenção de ser contra o discurso do treinador, mas parece que já era tarde demais essa situação. O Sampaoli viu a entrevista do Felipe Luiz e ficou irado com o que ele falou, né? Dando a entender que estava batendo de frente com o técnico, informa também o Benê. O Globo Esporte publicou a mesma situação, então a gente já havia comentado que isso poderia trazer problemas ao Flamengo e de fato trouxe problemas ao Flamengo na relação com o técnico, tá? Já a entrevista do Fabrício Bruno, após o jogo, que todos nós, torcedores do Flamengo, enaltecemos, né? Que ele falou que eles fizeram 3 jogos de merda e depois daquela partida contra o Fluminense, isso não teria que voltar a se repetir e coisa e tal. A torcida adorou essa entrevista do Fabrício Bruno e o Sampaoli, técnico do Flamengo, diferentemente da entrevista que o Felipe Luiz deu, ele gostou. Ele aprovou, ele elogiou a postura dos zagueiros, tá? Para os dirigentes do Flamengo, para o Marcos Braz, para o Landim, informa o Vene Casagrande, realmente ele está coberto de razão. Então assim, muita gente falou, Pedrão, não falta vontade dos jogadores, o Sampaoli negou isso na coletiva. Pô, meus amigos, vocês acham mesmo que ele vai para a coletiva e vai falar que falta vontade? Aí acabou tudo, meu amigo. Aí apaga a luz, o último a sair apaga a luz, o último a sair pula do barco, que o barco vai afundar de vez, né? Ele não vai falar uma situação dessa, mas nos bastidores ele deixa claro e evidente ali para a diretoria do Flamengo. Bom, outras informações sobre essa situação. Davi Luiz, que chegou ao Flamengo no meio do ano de 2021, tenta ser uma liderança no Flamengo como o Diego Ribas era, mas está cansado de não ter o respaldo da diretoria. Inclusive, os dirigentes rubro-negros querem se desfazer do zagueiro, porém, a vontade de Davi Luiz é cumprir o seu contrato com o clube. Cara, assim, eu reconheço, assim, eu vou ver na informa aí, que o Davi Luiz é um líder desse grupo do Flamengo. Inclusive, tem uma entrevista ao Charla Podcast que o Rodinei deu aí. Quem não teve a oportunidade ainda de acompanhar essa entrevista que o Rodinei deu, ele fala de um episódio que rolou na final da Copa do Brasil, que o pênalti decisivo, quem estava pré-definido para bater, né? Hoje em dia as listas de pênaltis são pré-definidas, mas você pode mudar os
cobradores durante a disputa do pênalti. Antigamente você não tinha essa possibilidade. O Rodinei revelou ao Charla Podcast que quem iria bater o pênalti decisivo ia ser o Vitor Hugo. E aí o Davi Luiz, o pessoal do Flamengo perguntou: e aí, Vitor Hugo, tá preparado? Vai bater? Aí ele: tô. Mas meio que falou um tô meio assim, sabe, sem confiança. E é natural, é garoto, é jovem, é da categoria de base do Flamengo, subiu agora, ia enfrentar o Cássio, que é um baita pegador de goleiro. E aí o Davi Luiz, percebendo a falta de confiança e muita juventude do Vitor Hugo, aborda o Rodinei e fala: Rodinei, você vai bater o pênalti. Aí o Rodinei: bate o pênalti que você vai fazer, Rodinei. Né? E a gente lembra de toda a história do Davi Luiz com o Rodinei, né? Dando confiança pro Rodinei, treinando junto com o Rodinei. Tem um prêmio lá da TV Gazeta que eles se emocionam, choram juntos quando o Rodinei é decretado o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro e coisa e tal. E aí foi uma emoção muito grande. Então, assim, de fato, ele é um dos líderes do elenco, né? Nessa questão dos bastidores ali, né? Do vestiário e coisa e tal, sai o Diego Ribas, você tem o Davi Luiz, você tem o Gabigol, que é um dos líderes também, né? Só que a questão do Davi Luiz, a maior preocupação com o Davi Luiz é o desempenho dele dentro do campo. Se é para ele ser um líder, que ele seja o novo Diego Ribas do Flamengo, então. O Diego era um líder, mas era um líder que sentava no banco de reservas, porque dentro do campo era um desastre. Era um horror o Diego dentro do campo, porque já estava em final de carreira. E o Davi Luiz dentro do campo, na zaga, falha demais. Então são críticas técnicas. Então eu não critico os dirigentes do Flamengo que querem se desfazer do zagueiro. Não está entregando tecnicamente. Não adianta o cara só ser líder fora do campo. Tem que ser no geral. É até melhor, se ele não for um líder fora do campo, entregar tecnicamente para a equipe. E por incrível que pareça, um dos caras que está sendo líder nesse momento é o Fabrício Bruno. Porque está assumindo a responsabilidade e está indo falar com a imprensa. O Gabigol não fala mais, Ribeiro não fala mais, Davi não fala mais, por conta da situação dos dirigentes que não dão respaldo, enfim, né? Gente, e outro episódio que aconteceu de insatisfação do Flamengo, que eu já havia previsto que isso ia acabar acontecendo, o Vene Casagrande também publica, é que tem jogador no Flamengo que não entende por que o Gabigol não é cobrado pelas suas atitudes. É óbvio que ele não é cobrado como outros, porque ele é ídolo do clube, porque ele fez 3 gols em 3 finais de Copa Libertadores, 4 gols, né, em 3 finais de Libertadores, né? Porque ele tem 2 Libertadores, porque ele é identificado com a torcida, porque é o muque do Gabigol, porque é evidente que existem privilégios. É evidente que não vai se cobrar o Marinho da mesma forma que se cobraria o Gabigol. E isso tem incomodado alguns atletas no Flamengo, tá? E aquele post do jogo contra o Maringá, que o Flamengo vence o Maringá por 8-2, o Pedro faz 3 gols, o Gerson faz gol, fulano fez... Só quem não fez gol foi o Gabigol. E aí, após o jogo, o Gabigol postou nas suas redes sociais, né? Na verdade, o De Arrascaeta gravou, né? Aliás, eu acho que o Gabigol fez gol sim, só que ele fez de pênalti, não fez gol com bola rolando. O De Arrascaeta gravou o pênalti do Gabriel naquela oportunidade e marcou o Gabigol e escreveu no Instagram: sabe muito. O Gabigol repostou e escreveu: que saudade, volta logo, só você me enxerga. E botou um emoji assim e uma carinha de gargalhada. E aí, diz o Vene Casagrande que vários jogadores dentro do clube odiaram essa atitude do Gabigol e a diretoria do Flamengo não cobrou o atleta. É claro que não vai cobrar e eu avisei pra vocês, pode voltar atrás aí que eu falei com vocês no outro dia após 8-2 no Maringá, que isso ia dar problema. Por quê? Porque esse time do Flamengo é egocêntrico. Eles têm um ego muito grande. Então qualquer coisa, assim, você estão brincando, pensando coisa e tal, mas isso machuca alguns egos dentro do clube. A maioria tem um ego assim, qualquer coisa que você brincar, os caras já ficam de bico. Então, eu sabia que isso ia dar problema. E aí, estão bolados, né? Porque isso aí
aconteceu. Por exemplo, o Marinho hoje foi afastado. Não quis viajar, foi pra sauna. O gerente do futebol, sei lá quem, tava contando quantos jogadores tinha no ônibus, faltava um. Era o Marinho. Cadê o Marinho? O Marinho tá na sala. Marinho, vem pro ônibus. Não vou. Tô com dor. Foi afastado e foi multado no dia do aniversário. E aí a Raíssa Simplício traz a informação que postura do Flamengo com o Marinho revoltou o atacante e desagradou alguns atletas. Pessoas próximas a Marinho entendem que a multa e o afastamento foi uma maneira de forçar a saída do atleta. A falta de diálogo é o que mais incomoda internamente. Alguns jogadores se sentem pouco respaldados. Há reclamações também porque alguns atletas acreditam que os dirigentes têm um trato desigual, dando liberdade demais para alguns e de menos para outros. Além disso, os jogadores se sentem expostos e entendem que a diretoria deveria aparecer mais em momentos de crise. O silêncio dos dirigentes incomoda. As entrevistas após as partidas se limitam ao elenco e ao técnico, e nesse ponto o elenco do Flamengo está coberto de razão. Landinho desaparece, some. O Marcos Braz, de vez em quando, em momentos de crise, ele aparece. Se começar a eleição aí e ele for se reeleger vereador, aí ele vai em tudo que é canal, e não julgo os canais por isso, os canais estão fazendo seu devido trabalho, tá? Mas ele vai no canal A, no canal B, vai em tudo que é lugar, falar sobre qualquer tema e coisa e tal, com um adesivozinho dele do número dele de eleição. Só que agora o cara desaparece, não tem entrevista coletiva, não tem fala na zona mista, não tem absolutamente nada do Marcos Braz, e nesse ponto o elenco do Flamengo está coberto de razão, tá? Bom, vamos lá. Segundo a ESPN, Marinho no Flamengo recebe mais do que o Caleri, rapaz, recebe no São Paulo. Olha isso. O argentino tem o maior salário do clube paulista. O atacante do Flamengo, segundo a ESPN, estou deixando bem claro isso, ganha 800 mil reais mensais, enquanto o Caleri ganha 500 mil. Gente, eu não acredito nesse valor. Eu me recuso a acreditar que o Marinho, com que ele entrega para o Flamengo, ele receba um salário de 800 mil reais. Eu me recuso. E aí, a Isabelle Costa traz uma informação diferente, que na verdade ele recebe 300, algo em torno de 360 mil reais, que foi multado em 10% e que vai ter que pagar, ou então não vai ser pago, em 36 mil reais do salário por conta dessa má conduta que ele teve em se recusar. Para mim, é um número muito mais próximo da realidade. E se você vê esse valor de 360 mil, você vai ver gente, por exemplo, no time do Fluminense que ganha isso aí, que rende muito mais do que o Marinho, tá? Ainda tem esse ponto da situação. A crise é terrível, é uma coisa assim, não adianta, gente. Ah, vou comentar lá, vou xingar o Pedrão porque ele tá só falando de crise, coisa e tal. Isso precisa ser exposto para as pessoas entenderem que o problema do Flamengo é muito mais profundo e vai além do técnico, entendeu? Alerte isso dos seus amigos. Não precisa compartilhar meu vídeo, não. Ah, pô, quiser compartilhar, show, vou agradecer demais. Mas informa isso pro teu amigo, porque eu peço aqui para compartilhar e parece que ele só quer compartilhar para ganhar view. Não, é em prol do Flamengo, é pro bem do Flamengo. Pra esses caras tomar vergonha na cara e vencer o Fluminense quinta-feira. E aí tem aqui uma informação que saiu lá da Argentina, do jornalista Sebastián Isru, que informa que o Flamengo está disposto a oferecer 12 milhões de dólares pela contratação do argentino De La Cruz. Seria um baita negócio no meu entendimento, né? O Vene até publicou a matéria dizendo que o Flamengo já se acertou com os empresários, já se acertou com o De La Cruz e agora depende se acertar com o River Plate. Eu sinceramente, o River é o último do grupo dele. Se o Fluminense empatar com o River em casa, que é o próximo jogo do Fluminense pela Libertadores, é o River no Monumental de Núñez, e o Sporting Cristal perder para o The Strongest na altitude da Bolívia, o River está eliminado, o que facilita o Flamengo contratar o De La Cruz, porque o River vai precisar de grana, não vai ter a grana das fases da premiação das fases seguintes da Copa Libertadores, né? E isso
vai ajudar o Flamengo a contratar o De La Cruz, que no meu entendimento é um dos melhores jogadores da América do Sul. Não tô falando que é o melhor, um dos melhores, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.